Sim. Muito. Porque tu confiou no teu instinto. Porque de quem tu menos esperava, eu recebi. Sim. Sim. Mas é sempre assim, sabe? É. A gente de vez em quando tem que acionar o... Lembra daquela... Mas mais uma vez, eu me emociono, eu sou muito emocionada. Emotiva. É. Tu lembra a história do sapinho, que ele tá correndo e a galera fica dizendo, é uma corrida de sapinhos. E a galera, eles não vão conseguir, porque lá na frente tem uma parede toda molhada. Tu foi um sapinho surdo, no caso. Tu foi lá e perguntaram, sapinho, como é que tu ganhou a corrida? Diante de tanta gente dizendo que não dá. Aí ele, como? Como é que tu ganhou? Como que tu fez pra ganhar? Bem surdo. Eu não escuto. Então, de vez em quando, tem que te fazer de surda. Né? E a gente falando aí, graças a Deus que eu persisti, né? Uma empresa que a gente passou por uma pandemia. Sim. Que foi uma etapa bem crucial pra mim. Sim. Como na carreira. E como pessoa. Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós, para variar, estamos aqui muito bem acompanhadas e felizes da vida porque hoje é dia de mais uma entrevista. E o papo de hoje vai ser sobre empreendedorismo e a mulher na vida moderna, esse desafio. Por isso, nada melhor do que falar sobre esse assunto conosco uma pessoa que tem propriedade, né? Tem uma referência aí para nos orientar, para nos dar dicas. Então, seja muito bem-vinda, Ana Rita, nossa linda. O nome completo é Ana Rita Mendieta Castro. Faltou Simões. Então me corrige. Ana Rita Mendieta Castro Simões, é para ninguém me esquecer. Jesus, Ana, é nome de rico, né? Hoje o papo é com uma mulher que carrega vários crachás. É mãe, esposa, empresária e ainda por cima apaixonada pelo que faz. Ela já viveu altos e baixos do empreendedorismo e equilibra planilhas e brinquedos no chão. Apesar do Arthur já estar grandinho, mas tem muita coisa lá no chão. Sabe que o sucesso não vem só de lucro, mas principalmente de um propósito. Vamos conhecer a história por trás da marca. Da mãe e da mulher que decidiu empreender mesmo com a vida cheia de desafios e muito amor. De novo, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos começar assim. Quem é a Ana Rita por trás desse monte de CNPJ que a gente sabe que tem? Quer nos contar um pouquinho? Quero. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. E, ao mesmo tempo, nervosa, sim, porque são mulheres, assim, ó, poderosas, né, do lado. Então, assim, na verdade, como tudo começou, foi a tua pergunta. Mais pertinho do microfone. Ah, tá. É que daqui tá bom. Então, como tudo começou, foi a tua pergunta. Isso. Na verdade, foi em 1979. Mentira. Quando eu nasci. Ai, que linda. Então, o que acontece, né? Acredito que a gente se desenvolve. Porém, eu acho que eu nasci com essa personalidade e a vontade de empreender, acredito eu. E no decorrer, assim, dos anos, eu estudei, aí depois eu tive a vontade... eu fiz tanta coisa que é difícil tu ficar... Vai contando. Falando em ordem, né? Mas aí eu terminei os estudos e tive vontade de trabalhar em uma loja. Tá. Filha de militar, meu pai maravilhoso. Não, tu tem que estudar, mãe, pai, eu quero trabalhar. Bom, foi uma etapa que eu tive que passar aí de conquistar ele, de eu ir trabalhar. E trabalhei num free shop em Ribeira. E ali eu me descobri que eu amo venda. Foi ali que eu descobri que eu amo venda. Tá. Não estou falando de empreender. Amo venda. E ali, que empreendedorismo para mim são várias fases, assim. E aí eu estava fazendo cursinho para estudar fora. E eu queria odonto. Né? Eu queria odonto. E aí eu fiz cursinho em Santana, e eu lembro que naquele momento eu fui apresentada a um curso técnico. Aí eu fiz, enfim, eu não passei em odonto. E digo, eu não vou parar, né? Tenho um sonho de trabalhar nessa área. E aí surgiu a oportunidade de conhecer a parte de laboratório, parte técnica. Fui, resolvi fazer. Nisso conheci o meu esposo, acham que eu fiz em função do namoro e de conhecer o João, que hoje é meu esposo, que é dentista, mas não. Aí nesse meio tempo eu conheci o João. E quando eu conheci o João, eu fui estudar fora. E
E me formei nessa área técnica de prótese odontológica. E trabalhei 16 anos. Só que eu descobri que não era meu amor, minha paixão, o que me movia. Porém... Só uma perguntinha. Tu foi estudar fora? Fui em Porto Alegre. E tu já namorava o João? O João. Eu tinha começado a namorar o João. Aí o João morava onde? E o João, na esquina da Andradas, queria já noivar comigo antes de eu ir. Ah, tá. Maravilhosa que tu é, hein? Olha. Só que eu disse que não. Ah! Eu lembro, assim. E tá, então, tipo, eu não conhecia o João, gente, que todo mundo associava Sim. na época. Que foi uma barreira também pra mim. Ah, porque é esposa de dentista. Não. Sim. Não foi por aí. A tua vontade e a tua paixão pela questão odontológica veio junto, aliado ao João, mas não depois do João. Hoje eu acho que não era minha paixão, assim, nessa área. Mas, enfim, naquele momento, naquela etapa da minha Era o vida... que tu queria. Aí eu me formei em prótese odontológica, trabalhei 16 anos. Mas eu descobri que não... E sempre fazendo algo a mais. Eu sempre fui de não colocar todos os ovinhos numa cesta, sabe? Sempre gostei da renda extra. Hoje eu falo porque já tá em mim, né? Então, eu sempre gostei do mais. Porque eu tenho uma energia a mais. Eu não consigo ficar... Sério? Eu não consigo ficar só concentrada numa coisa. Bom, e aí eu comecei com vendas junto, né, para ter mais renda. Fiz depilação, gurias, durante a minha etapa em Porto Alegre, enquanto eu estudava para, né, meus pais maravilhosos pagaram todos os meus custos, enfim, mas eu sempre queria algo mais. Fiz depilação na casa da minha irmã, eu me virava sempre nos 30. Então, hoje, quando alguém me diz, eu não posso, eu não quero, mas nós vamos falar isso que nessa etapa, acredito eu me frustro, sabe? Porque eu acredito que um ser pode muito. Né? Só tem que querer. Enfim, aí me formei, vim para Livramento, enfrentei uma barreira enorme, porque a recém-formada, eu lembro meu primeiro cliente foi o João, meu esposo, mas depois acredito que foi a doutora Marion, maravilhosa, uma dentista muito querida. Eu lembro a facerice, assim, quando ela me ligou, minha primeira cliente, talvez nem sei se ela lembra, se ela sabe. E ali, a partir dali, fui galgando, né, nessa área, mas sempre com venda ao meu lado. E na prótese, quando eu resolvi encerrar essa etapa, foram 16 anos, graças a Deus, adquiri muita coisa, eu e meu esposo, hoje eu digo a minha família, com essa profissão, mas eu não estava realizada. Não era eu. E eu lembro que alguém me dizia assim... Ai, tu de leg, até o jeito de me vestir, assim. Ai, Ana, tu é tão bonita. Aqui, ó. Mas, enfim, isso tudo tem etapas na vida que tu tem que construir. Não adianta as pessoas ficarem te dizendo se tu não tá naquele momento. E aí foi isso, gurias. Eu acho que o empreendedorismo foi entrando na minha vida, ou eu nasci com ele, eu só não achava o que eu realmente gostava de fazer. E aí, trabalhei 16 anos na área de prótese. Se não me perco, que a minha cabeça já tá assim, ó. Porque eu sou ligada, tô tentando se concentrar, né? E aí eu peguei e trabalhava com vendas. Vendia produtos, vendia, enfim. Quais produtos tu vendia? Eu vendi Natura, eu vendi Avon, eu vendi mel aos 12 anos, não passei essa etapa. Vendia, adorava vender. Então, que tinha pra vender, eu vendia. Eu vendo, só não vendo marido e filho. Tá. Comadre e amigas eu posso vender. Então, o que acontece? Eu gosto de estar com a pessoa. Mas, enfim, deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui. E aí, nesse meio tempo, eu e meu esposo moramos de aluguel e eu sempre quis ter a minha casa. Eu sou muito me emocionar, né? A minha casa, o meu teto, tudo que é meu. Corta! Então, o que acontece? A partir dali, eu acreditava que o que eu trabalhava e o que eu ganhava não era suficiente para o meu ser. Nunca foi suficiente. Era um vazio? Era um vazio em vários sentidos. Porque eu conversava com os dentinhos. Aninha. Eu não conversava... Adorei. Eu conversava com os dentinhos. O rímel é a prova d'água? Esse não. Mas não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Importante ser feliz. Às vezes a gente desconstruída. Mas essa emoção é tão bom, porque assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Claro. E por eu ser assim, inquieta. Eu sou inquieta. E aí, o que acontece? Eu me formei, trabalhei os 16 anos, mas sempre vendendo algo.
Só que aí eu não estava completa, porque eu queria mais e as empresas não me davam mais. Até então, até a minha própria empresa, que era o meu laboratório, não me dava o que eu queria, mesmo sendo meu. Mas, enfim. Num dia, um anjo entrou na minha vida, que eu falo que é um anjo, que essa pessoa me apresentou, foi uma prima minha, me apresentou uma empresa, que até hoje, então são 13 anos que eu tô nessa empresa. E essa empresa, ela é uma ferramenta na minha vida. Eu digo que é uma ferramenta porque é o que eu transmito para as pessoas que trabalham hoje comigo. Ela simplesmente me alavancou de várias formas, como mulher, como mãe, como empresária. Me mostrou a Ana Rita. E eu acho que ela pode me mostrar ainda mais. Mas, além disso, eu acredito que eu me autoconheci mais. Eu me conheço a cada dia mais. Eu me atrevo mais. Eu quero mais. Eu tenho essa sede de querer mais. Eu ouso mais. Ouso mais. Eu ouso mais. E aí, hoje eu simplesmente desculpa, Sinara. Eu queimei, eu falo que eu queimei a ponte em 2015, onde eu fechei o meu negócio e eu fiz o trabalho que é a Mary Kay, que é a empresa que eu trabalho hoje atualmente. Em 2012 eu entrei, em 2015, de 2012 a 2015 eu trabalhei paralelo. Eu tinha o meu laboratório e tinha o meu escritório. Então, ali, e sendo mãe nesse meio tempo, empurrando carrinho, fazendo prótese. Então, eu, fiz muita coisa, faço muita coisa ao mesmo tempo até hoje. E mais uma vez eu digo, quando uma mulher quer, uma mulher faz, ou ela arranja uma desculpa. Simples assim. Essa frase vai ter que ficar assim. Né? Então, assim, ela arranja uma desculpa. E ela tem os seus motivos pelas suas desculpas, e eu entendo. Mas, muitas vezes, trabalhar com pessoas me frustra, ao mesmo tempo que eu tenho paixão. Tá? E ali, eu ganhei o meu primeiro carro, que era um sonho, que eu trabalhei 16 anos. Em que momento a gente vai poder fazer pergunta pra ti? Para, só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho, que agora eu vou fechar. É difícil. Aí, eu ganhei o meu primeiro carro, tá? E aí, o que acontece? Eu trabalhei 16 anos e não conquistei o meu carro, que era uma coisa que eu queria muito. Mas eu conquistei outras coisas também. Certo. Tá? E aí, a partir dali, com essa ferramenta, que é a empresa, eu consegui desabrochar. Como mulher, como mãe, colocar... Te realizou. Me realizei. E hoje, eu consigo... tem outros empreendimentos, aluguéis, né, que a gente administra também. Tudo isso é fruto, com certeza, do trabalho que hoje eu tenho dentro da empresa. Não posso dizer que não, a gente nunca sabe o futuro, né? Sim, mas hoje eu agradeço muito isso. Porém, agradeço os 16 anos de prótese. Ana, tu não sabe o quão rico foi toda essa tua fala pra mim. Eu sou uma pessoa que eu meditei muito nos detalhes. Foi marcante a questão que tu falou de todos os ovos numa cesta. Ficou aqui, ó. E essa semana meu filho teve um trabalho avaliativo de empreendedorismo. E eu sempre falo pra Denise, inclusive, que eu não sou uma pessoa empreendedora. Não é do meu perfil. Gostaria de ser, quero trabalhar isso. E aí ele tinha esse trabalho avaliativo e eu fui pesquisar na internet para poder explicar para ele o que era empreendedorismo. E aquilo me marcou muito, porque eu tenho sonhos, tenho os projetos, mas às vezes o medo, ele acaba nos paralisando. Exato. E aí a tua fala começou a fluir assim, que lindo de ver, assim. Mas eu acho que o grande ponto-chave que tu falou é que, além de empreender, uma palavra que te define profissionalmente seria vendedora. Porque para empreender, tu precisa saber vender. Então eu vou te fazer uma perguntinha, já que tu não nos permitiu fazer. A primeira pergunta eu vou te fazer. O que tu acredita que seja crucial para ser um bom vendedor? Eu já, nesses anos aí de empresa, eu acredito que eu não sou uma vendedora. Eu sou uma consultora. Então, há uma diferença para mim entre vendedora e consultora. Tá. Isso eu prego para mim e prego para minha equipe. Então, se eu te responder como vendedora, eu vou estar mentindo para mim mesma e para as mulheres que estão do meu time, sabe? Então, assim, para mim, vendedora, tu pega esse produto, vende, tu pode vender com paixão. Mas uma consultora, ela presta uma consultoria. Ela senta com a sua cliente. Ela senta com a sua cliente, ela vê quais são as necessidades daquela cliente, ela passa realmente uma confiança
daquele produto que você está vendendo. Eu acho que a venda é uma consequência. Eu acredito que eu sou uma consultora. Então, voltando aí à tua pergunta, assim, como é que tu fez? Desculpa. O que tu acredita que seja importante para ser um bom vendedor? Ser uma consultora. Conhecer o produto que você está vendendo, conhecer quais são as necessidades que ele vai suprir para tal pessoa. Eu acho que aí vem a consequência da venda. Mas sem uma consultoria, tu não consegue vender. Para mim, Ana, no meu nicho, né? Sim, claro. Pegando esse gancho teu aqui, eu andei stalkeando ali o teu Instagram. Olha, Sinato, viu? Stalkeando. Stalkeando. E tu sabe que eu justamente separei uma frase que eu achei muito bacana, que eu vou ler aqui, que tu colocou. Qual delas? Tu falou em acreditar no propósito e tu botou: sei que minha missão vai muito além de vender produtos. Eu transformo vidas. Sim. E isso é muito bacana, assim, porque realmente quando tu te propõe a fazer alguma coisa que te dá o valor e que te dá essa importância que tu dá pro teu negócio, como ele flui naturalmente, né? E a gente, como mulher, a gente sabe o quanto é importante e quanto a gente se sente bem quando a gente se empodera, né? E eu achei muito bacana isso que tu escreveu, porque é bem isso, né? Eu acho que quando tu trabalha com a beleza, com essas coisas assim que... Tu pode ver uma pessoa entra num salão de beleza, por exemplo, cabeça baixa, faz uma boa maquiagem, faz um cabelo bonito, tu vai ver que a pessoa já sai com Outra, né? é outra. Autoestima. É isso que tu faz. E tu sabe, Sinara, que assim, uma das coisas que me frustrou um pouco na área de prótese odontológica, graças a Deus que eu tinha clientes maravilhosos que me permitiam estar na hora da entrega de uma prótese, né? Mas é tu fazer toda a arte e não estar lá para ver a emoção. E isso me frustrava, sabe? Tipo assim, ai, não é o que eu quero poder participar da beleza toda, entendeu? Isso que eu tinha a honra de estar trabalhando com meu esposo, que é dentista, e, enfim, participar. Mas tinha muitos casos bacanas que, às vezes, pela minha profissão, que o meu cliente é o dentista, né? A minha profissão, a correta é essa, prática odontológica, tu atende os dentistas, tu não pode atender a Sinara, enfim. E eu sempre trabalhei... corretamente. Só que aí, graças a Deus, permiti estar junto com dentistas ali. Mas não era todos os casos. E aí, isso também era uma coisa que me... É que tem a questão do ofício, né? Que é o ofício que a gente trabalha porque a gente precisa da renda. Que foi o laboratório nesses 16 anos. Acho não, tenho certeza. E depois o propósito, que tu também foste agraciada, que tu juntou o propósito com o que tu realmente pode fazer. Porque... Às vezes, assim, o empreender não é só querer. Às vezes tem pessoas que não têm a oportunidade também de empreender ou não pegou a chave. Eu me lembro quando tu foste... porque, assim, as pessoas não sabem que a Ana Rita, em Santana do Livramento, como eu sempre digo, uma cidade de fronteira, onde tem free shop... Muitos free shops com muitos produtos maravilhosos, muitas marcas famosas mundialmente, batons, perfumes e tudo. Aí a Ana Rita, ela vem com um desafio que ela tem que vender no meio dessa concorrência toda. Imagina. Concorrência pesada. É uma concorrência pesada. E foi uma das coisas, mas já voltamos aí, que tu me fez a pergunta e eu não te respondi, acredito, né? Que tu falou Qual foi a pergunta que tu me fez que eu não te respondi? Eu saí ali. Da frase. Por que dessa frase? Não, mas eu acho que tu respondeu assim naturalmente, que tu falou que tu não vende. Tu faz uma consultoria. Isso. E essa consultoria é o que te faz... O propósito. É o teu propósito. Perfeito, tá bem. É isso aí. Agora, o que as gurias falaram em relação quando eu estava entre fechar o contrato, enfim, né, com a empresa, eu... muito escutei e eu vejo assim que quando tu tens algo para fazer, é importante tu falar, porque tu é cobrada e isso te faz fazer. Mas muitas vezes te atrapalha. E graças ao meu bom Deus, eu não escutei quem me disse por várias vezes que eu era louca. Então, hoje eu agradeço a mim mesma. Muito. Porque tu confiou no teu instinto. Porque de quem tu menos esperava, eu recebi.
Sim. Sim. Mas é sempre assim, sabe? A gente de vez em quando tem que acionar o... Lembra daquela... Mas, mais uma vez, lembra eu aquela- me emociono. Eu sou muito emocionada. Emotiva. É. Tu lembra a história do sapinho, que ele tá correndo e a galera fica... É uma corrida de sapinhos. E a galera, eles não vão conseguir, porque lá na frente tem uma parede toda molhada. Tu foi um sapinho surdo, no caso. Tu foi lá e perguntaram, sapinho, como é que tu ganhou a corrida diante de tanta gente dizendo que não dá, que não dá? Aí ele, como? Como é que tu ganhou? Como? Como que tu fez pra ganhar? Bem surdo. Eu não escuto. Então, de vez em quando, tem que te fazer de surda mesmo. E a gente falando aí, graças a Deus que eu persisti, né? Uma empresa que a gente passou por uma pandemia, Sim. que foi uma etapa bem crucial para mim. Sim. Como na carreira. E como pessoa. E o que eu tenho a dizer, assim, uma empresa que os valores aumentam nas revistas, R$2, R$3. Olha como tá o dólar. Entende? Então, é uma empresa que tem cacife, tem... Pra manter. Para Não manter, a porque é suba uma dos empresa preços americana. não acompanhou a inflação. Cara, assim, ó. E é uma empresa que, em plena pandemia, ela auxiliou muito. Porque a gente trabalha com consultoria e com liderança. A gente tem é um barquinho com 2 remos. Então, eu sou consultora e sou líder. Aqui eu atendo minhas clientes, aqui eu atendo a minha equipe de venda, que são a minha força de vendas. Então, a gente aqui tem metas. Aqui, metas é tipo assim, algumas metas é da empresa, o resto é tudo minha. Graças a Deus, por isso que eu amo. Então, eu posso ganhar o que eu quero. E aqui, eu sou consultora, né? E amo a venda. Aqui eu me realizo e aqui eu me realizo. Então, eu me achei nessa empresa. E o que eu quero dizer que você pode ter outras empresas aqui, pode ter free shop e tal, mas o atendimento personalizado, entro de novo, uma consultoria bem feita, você ler o perfil do teu cliente, ler ele corporalmente, saber o que ele quer, se ele tá gostando, se ele não tá gostando, se depois de uma sessão ela mexe o cabelo, é porque ela gostou, sabe? Porque ela se achou, ela entra uma de colinha, depois ela solta o cabelo, aí eu disse, ai, conquistei. Sabe? Então, assim... É quase que o quê? Quase que o... Tá. E aí... Eu não peguei, Eliane. Ai, a gente mexe a cabelo, a gente... conquistei. Ah, entendi. Tá. E aí, o que acontece? Pra mim, isso não é venda. É além de venda. A venda é uma consequência lá no finalzinho. Vendi. Ana Rita, a gente pode ver que, assim, graças a Deus, hoje podemos definir... Se eu pudesse te definir numa palavra, profissionalmente, seria realizada. Realizada. Isso nos alegra, porque nós queremos mulheres realizadas e felizes. Mas agora a gente quer falar um pouco da Ana Rita, não a empresária. A gente quer desconstruir essa Ai, pessoa. Jesus Eu tenho uma amado. pergunta que geralmente eu faço, que ela é assim, ó. Se eu perguntasse pra ti, tu falaria aquilo que eu quero ouvir. Então, pensa assim, ó. Se eu perguntasse pra uma melhor amiga, que tu deve ter uma grande amiga, né, Denise? Acredito que seja Acho tu. que se ela falar que não... eu Quem caio. é a Ana Rita? Eu quero que tu fale, Dê. Ah, Jesus amado. A Ana Rita, ela é luz. Ela inspira. Eu costumo dizer assim, que se eu preciso de um up, sabe? Eu preciso de um up em qualquer sentido, assim. Um up na parte estética, vai na Ana Rita. E ela me conhece. Ela só não gosta muito que eu corte os cabelos. Do resto, ela vai lá que a Ana Rita dá um up. Me dá a luz que eu preciso. Eu quero abrir um negócio. Ainda bem que eu não corto o cabelo. Eu quero abrir um negócio. Tu quer hoje empreender? Tu quer inventa qualquer coisa. O endereço certo para tu ires e conversar é a Ana Rita. Porque ela sempre nos coloca para cima, sabe? Ela tem aquele videozinho que eu gosto muito de ouvir, a águia anda com águia. Então, se tu quer alçar grandes voos, aí é com a Ana Rita. Tá, mas agora a Ana Rita mulher, aquela amiga, aquela que a gente fala bobagem. Aí ela é não baixa, ser aí ela é empreendedora. baixa. A Ana Rita, aí aquela Ana Rita é Pegou baixa. pesado. Ela é, menina, tu não tem noção. Não, ela é me- maravilhosa. Ela é maravilhosa. Na verdade, Eu sou- assim... É pimenta. Ela é. Exatamente. Nos Ela é leva em pimenta. alguns... Já nos levou em alguns Ela lugares já- que... Às vezes a gente quer ir em determinados lugares e a gente não tem tem vergonha. coragem. Aí a Quem- gente chama a Ana Rita. Isso, Ana Rita nos leva. Então a Ana Rita é isso aí. Vocês me pagam. Bem pago. O que mais tu quer saber? Não, mas olha que coisa bacana, sabe?
tu vê que tu é uma referência, claro que a gente tá brincando nesse ponto, assim, mas tu é uma referência em vários quesitos. Inclusive, assim, para as mulheres que trabalham contigo, e uma coisa que é muito bacana, assim, tu leva a independência financeira para essas mulheres, tu entende? Sim. Tu entende o quão grandioso é isso? Obviamente que tu entende, porque quando tu fala, brilha o teu olho, né? Mas isso é uma coisa incrível, assim, tu desprender um pouquinho do teu tempo para tu olhar para lá e dizer, cara, tu pode sim, vem comigo que eu te ajudo, sabe? Sim, mas assim, só pra gente dar uma sequência, porque tudo não são tudo flores, né? Não. Então, assim, em Não, algum tanto que eu falei momento, assim, de repente nessa empresa ou um pouco antes, teve alguma coisa que te deu aquela titubeada? tirou o sono. Tipo, acho que eu vou desistir. Não, tanto em prótese, tanto na área pelo qual me formei, como na área de empreendimento hoje, né, que eu tô. Eu falei que trabalhar com pessoas é maravilhoso, mas o que às vezes, por exemplo, assim, ó, a pandemia, tá? Cara, eu tive que me desenvolver técnicas ali, vamos dizer técnicas, não sei se é bem essa palavra, porém, porque teve aquele momento que a gente não podia sair, que a gente não podia fazer várias coisas, mas eu tinha que fazer. Porque senão eu ia talvez perdesse algumas coisas. Apesar da empresa ser maravilhosa, nossa, não tem nem o que falar, assim. Porém, a gente tem metas. E ali me deu uma tensão, um sentimento de será que é isso que eu quero? E aí eu parei e pensei assim, na época vou contar aqui, né? Na época a gente tinha que colocar álcool em tudo, né? E o pessoal tinha muito medo de receber coisas em casa. Sim. E eu digo, meu Deus, e agora? E a minha equipe, o que eu faço? Porque ao mesmo tempo você inspira mulheres, eu inspiro mulheres. E aí, eu digo, agora eu vou ver se a equipe tá comigo. E a equipe teve comigo o tempo inteiro ali. E eu fiz um vídeo, eu plastificando tudo, ainda bem que eu tinha uma plastificadora. Ah, que loucura. Colocando álcool, passando e enviando, fizemos uma linha de transmissão, passei para a equipe. Gurias, a gente está fazendo assim, se vocês precisarem, E aí a gente mandava, muita cliente aceitando, porque não aceitava receber produtos. Ao mesmo tempo, foi algo maravilhoso, porque como a gente usava máscaras, nós nunca vendemos tanta máscara de cílios e tanto contorno dos olhos, Olha o copo meio cheio aí. na pandemia. Então, aí é aqui. Então, vamos traçar aí. E a gente vendeu muita máscara de cílio, a gente vendeu muito contorno dos olhos, a gente fez acontecer, né? Então, assim, tem momentos que, não só na pandemia, né? No dia a dia, durante essa semana, talvez tenha alguma coisa que me dá vontade de largar tudo. Quem não? Sim, claro. Quem não? Todas nós. Né? Todas. Então, mas a gente tem que parar. Eu acho que isso só o tempo, assim, só a maturidade, só a idade, só, enfim, que te faz analisar e dizer o que tu quer da tua vida, né? Vamos colocar dois personagens na história. E resumo que a gente conseguiu contornar. E a gente consegue contornar. Se eu tô até hoje na empresa, se eu tô até hoje trabalhando, se eu tô até hoje fazendo, é porque a gente contorna. Claro. Sim. A gente consegue, a gente pode. Então, é por aí. Problema. Às vezes o problema é uma oportunidade para alguma outra Pra coisa. vender máscara de cílios. Crescer, né? Sim. Tá, dois personagens que a gente tem que colocar nessa história. Tá. Arthur e João. Primeiro o João Alberto, depois o Arthur. Vamos por ordem. Conta para nós como foi a decisão de ter o Arthur, depois que ele chegou. Como é que foi isso aí? Eu ouvi dizer que tu gostava de tequila. Conta para nós essas histórias, por favor. Tá, não, foi assim. Casei bem novinha, 21 por aí. 20, 21, casei bem novinha. E casamos e nós não tínhamos desejo de ter filhos ainda. Nós tínhamos desejo de estudar, o João fazer especialização e eu naquela função de me achar. E aí o Arthur veio depois de 10 anos de casado. E foi a melhor coisa da minha vida, assim. Foi a melhor coisa da minha vida, porque eu tava mais madura, eu já tinha me encontrado no que eu queria. 30, 31.
Aí eu sou um pouco por aí. Então, na verdade, assim, eu já tinha me achado, né? Já tava outra mulher, eu não tava tão inquieta, sou até hoje. Mas aquela inquietude de trabalhar e de ganhar e de ter e de fazer. Quando o Arthur veio, ele foi muito desejado. Só que eu não sabia que eu estava grávida. Eu fiz uma viagem para a Argentina com um bando de gente. E entre esses bando de gente estava a Denise e André. Meu Deus. E então aí... foi tranquilo, porque os guris são tranquilos. Muito. Aí a gente passeou, tá? Cara, todo mundo comprando e eu te sentia... Enjoo. E não, Sono. sono. Eu tinha sono. E o único que eu comprei foi uma leg. Maldita leg. Uma leg. Fui pra Argentina e comprei uma leg. Eu tinha vontade de dormir. Não é tu. Dormir. E aí a Denise, tu tá grávida. E aí eu tava até atrasada. Que eu cheguei no café da manhã do hotel, todo mundo do coisa me perguntava, desceu? Desceu? E eu digo, não, eu já sabia, eu não sei, né? Aí, resumo da ópera que nós chegamos de viagem. Nós fazíamos inglês, tu lembra? Sim. Fala Yes or inglês? no? No. Não. Ai, imagina o dia que a gente fizer inglês. A gente ia ficar fina. Ai, desculpa. E aí... Não bate na mesa, por favor. Ai, pois é. E aí, resumo que a gente tava... E a Denise, tu vai fazer teste hoje. E aí, o inglês lá acontecendo. E eu, ai, tu vai fazer teste hoje. Fomos pra casa. Resumo que a Denise foi, comprou o remédio... O testezinho. O teste. Fiz o teste. Não crendo... Posso contar? Pode? Não crendo que eu estava grávida, a Denise e o André foram comprar um outro e ela fez. É. E deu positivo. Deu. O teu teste. Deu. O dela deu positivo e o meu deu positivo. Mas enfim, o dela em E tu função dos estava? hormônios, era, né? Não, acontece que eu Aí ela liga pro usava médico. DIU, e daí eu liguei pro médico. Moça, como assim? Eu tô grávida. Paguei por um troço, esse troço tá dentro de mim e Pensa, tal. todo mundo Tá, dentro de daí um quarto. Denise, no tu quarto. surtou. Eu surtei, mas ele explicou, não, tu não... Esse exame aí, pra ti, especificamente, tem que ser exame de sangue, não era aquele, porque ia dar uma Mas, alterada. capaz, olha que informação mas, importante. Ana, isso a gente não fez lá em Buenos Aires? Não. Não? Não, foi tudo aqui, no quarto, Tá. no meu quarto. Tá, no não quarto e lembrava. banheiro, querida. Aham. Banheiro, Sim. quarto. E aí, resumo que ele não se contentando com esse segundo teste, foi para o terceiro. Eles foram comprar mais um. E eu digo, meu Deus. Mas aí a Denise assim, não, comadre, vamos fazer assim. Depois que o Mozart nos explicou tudo direitinho, você vai esperar e vai fazer com a urina da manhã. Tananana, quem dorme naquela noite? Eu me senti com vontade de fazer xixi. Toda hora. Inquieta, né? Imagina sentada. Aí, resumo que eu não dormi, acho que era 3 da manhã, fui pro banheiro. Aí, era eu e o João, lembro como hoje, sentados na cama, penso aquelas caras, né? E aí, fizemos o teste e deu positivo. Meu pai do céu. Aí eu fui, fiz o exame no laboratório, enfim, mas foi a festa. Mas a história da tequila... Passou. A Denise me convidou para ir na casa dela, não lembra, né? Lá na Pinheiro Esqueceu Machado. que era, lá, tudo junto e misturado. E ela disse, tu nunca provou tequila? E eu disse, não. Denise... Aí, Com a então gente tá. não, né? Aí, Com a gente não. aí ela misturou Ela aquele me dá copo coisa, de e, leite, acho de que, graça. né? E eu, não, mais uma, E eu descobri depois de dias que eu tava grávida. Meu Deus. Mas sabe que enquanto a Por isso gente que o não Arthur é tão sabe, inteligente. não, enquanto a nada. gente não sabe, não faz nada. O médico me disse isso. É. Eu tomava antibiótico e depois eu descobri que estava grávida. Ele, não, mas como tu não sabia, acho que é uma forma de nos conformar, Claro, né? isso De deixar é. tranquila. Não, isso é científico. Não, Me tô coisas brincando, de Denise. gente. Denise marcando na minha vida, né? Não tem como. Mas, enfim, a tua pergunta foi do João e do Arthur. isso. E Ela aí, tá inculcada com as perguntas. Ela acha que não tá respondendo. Tá eu indo acho. maravilhosa. Eu acho que eu não tô Fica respondendo. tranquila. Tá naturalmente respondendo tudo que muito a gente bem. quer. E aí, o Arthur foi muito desejado, ele foi planejado e ele veio. E eu acredito que o Arthur, ele é realmente 50% João e 50% meu. É assim, é uma junção dos dois. Ai, desculpa. É uma junção dos dois. Vai ser delicada, né? Vou aprender a ser delicada. Viu como todos os dias a gente Faz de novo, aprende? essa foi boa. Então, ele é uma junção da gente. Ele é o nosso melhor, assim. Eu acredito que ele é o nosso tudo. Verdade. Uma benção. Uma benção. Ana, e quando tu não tá trabalhando,
Vou parar de falar de trabalho. Tá. O que tu faz nas tuas horas livres? Qual é o teu hobby? Trabalhar. Quais atividades? Boa. Não, pode parar com isso. Não. Não, O gurias. que tu faz um domingo de tarde, Ana? Por exemplo, eu gosto de assistir um filme com meu marido, Tá. séries turcas. Ai, que susto. Eu amo. porque isso Séries descreve quem apaixonadas. tu é, Fala pra nós Eu o não nome sou- da tua série preferida. Ou do teu filme preferido. Fala, pode Pássaro falar. Sonhador. Qual? Não, mas é sério, eu adoro. Tu não vai tirar de mim. Tá bom. Hoje não. Mas é uma série que eu adoro. Eu gosto daquela coisa que hoje a gente vê muito pouco. Eu não sou romântica, meu esposo é. Não, tu não te considera uma pessoa Eu romântica? não sou. Não? Não, meu esposo é extremamente romântico, assim. Tá. Mas eu gosto de coisas românticas, não, entendeu? Eu não sou romântica, mas eu gosto. Claro. E eu Tu gosta gosto de ser- receber, mas não gosta de dar. Pois é, depende. Depende. Vamos falar sobre esse tema agora. Bora. Tu chocou. Não, depende da situação, tá. amiga. Tá. Que queria dar nada. Mas eu acho que a Ana tem razão quando ela fala que tá tão escasso, né? Não só o romantismo, mas como Sim, notícias boas. mas como faz falta, né? Que às vezes Eu a gente adoro acaba um indo romântico. pra uma série, pra um filme, É. um romancezinho, água com açúcar, mas Eu só pra gosto. gente poder dar uma relaxada diante de tanta coisa. Não pensar, né? Não tem que É. pensar, eu quero sei lá, um filme que eu tenha que pensar no que vai Isso. acontecer. É. Não, Não, quero quero saber o que vai assistir sem acontecer. Tu sabe que uma das coisas, assim, respondendo, ela deu a pergunta. Uma das coisas que eu gosto de fazer hoje em dia, como eu sou muito, até em questão de saúde, eu tô tentando me regrar mais, assim. Quando eu tô em casa, tá tranquila, sabe? Talvez procurar o silêncio. Sim. Porém, eu não sou nada silenciosa. Eu acordo, por exemplo, eu agradeço a Deus, eu já coloco uma música e já começa o meu dia. Já quem me segue no Instagram, já começo a me maquiar, já me arrumo, já dou bom dia, já me olho pra mim, digo que eu sou maravilhosa e bora pro dia, taranana. Então eu não paro. Então, tipo assim, às vezes o silêncio hoje Te faz bem. me faz bem, tá quietinha no sofá. Às vezes os guris vão jogar, eu prefiro ficar em casa. Faz aquela pergunta pra ela que tu fez pra mim um dia, que eu fiquei meses pensando. Ah, gente, eu vou saber Me deixa responder? mal com isso. Vai. Bom, se tu pudesse, por um momento, desligar o botão de fazer alguma coisa, era assim? Isso. Fala aí, Denise, não lembro agora. As perguntas vão fluindo diariamente. Isso, assim, tu tem Se noção. tu pudesse desligar esse botão, assim, que te deixa sempre querendo fazer alguma Algo. coisa, né? E tu pudesse, por um momento, ficar sem fazer nada, era isso, né? O que tu faria? O que tu faria? Nada. Eu iria pra uma praia. Eu amo praia. Se eu Ah, pudesse morar numa praia, eu moraria numa praia. Se eu pudesse levar tudo que eu tenho hoje pra uma praia, eu estaria lá. Sabe? Adoro. Tá, mas tipo, além disso... Tu ia desligar o telefone lá na praia? Não, isso que eu quero dizer. Se a pergunta foi... Qual foi a tua pergunta? Se tu pudesse pudesse desligar, pra onde tu iria? Pra praia. Então, eu não consigo Mas é pra desligar. desligar. Tá, mas eu Não, não mas, consigo desligar. mas ainda foi além. Por que um que eu pouquinho tenho da que pergunta. desligar? Foi, mas eu não lembro agora. Ó, Mas às vezes é importante. Não, ó, Nós não somos surgir máquinas. vamos surgir num Embate. Num assunto. Ai, tô me sentindo podcast. Aqui dá pão de pimenta. Assim, várias vezes, ela, como um outro amigo meu, Raimon, me questiona. Ana Rita, tu vai pra praia e leva o celular e agenda coisas no celular. Ou seja, se eu quero marcar salão e ela tá na praia, Ela vai é ela marcar. que marca pra mim. Se eu quero marcar unhas, Não tá desligando. não. Tá, mas e quem disse que eu quero desligar? Aí a Mas pergunta- às vezes é importante. Ó, não, mas importante pra quem? Pro corpo, pra mente. Calma. Mas às vezes, pra mim, não. Pra ti o que faz bem Me é tu tá faz sempre bem, ligado. por Estar em exemplo, movimento. estar em Estar em movimento, movimento. estar quieta e me deixar inquieta, não me... E a Ana, dona de casa. Só um pouquinho, aí eu faço uma pergunta. Um dia a minha cliente Quem mandou faz assim... perguntas aqui somos Uma nós. cliente me perguntou assim, Ana, tu tá de férias, desculpa. Eu só mandei uma foto de uma bebidinha, o mar e a minha agenda. Isso é trabalho pra mim? Não é um prazer. É que sabe o que acontece, Entende? Porque eu tô gurias? rendendo, eu tô produzindo e ao mesmo quero tempo eu tô saber, atendendo, eu não tô João, deixando minha cliente na mão, Se eu ela não tô faz deixando a todas minha essas família na mão, atividades eu não em tô casa deixando a minha na também. mão, eu tô feliz. É o meu, é o Eu ia meu te fazer jeito uma de pergunta, falar. mas eu acho que tu já naturalmente respondeu. Eu ia te falar, eu ia te perguntar o seguinte:
diante de tantas atividades que tu faz no dia a dia, assim, e com a chegada do Arthur, em algum momento tu sentiu a necessidade de parar ou diminuir esse ritmo frenético que tu vive, assim? Ou tu tem tu faz essa conciliação do teu tempo? Eu acredito que, assim, quando o Arthur nasceu e eu tinha que dar de mamar, eu dei esse tempo. Vamos dizer assim. Depois, minha mãe me ensinou que eles tinham uma lambreta. E essa coisa de venda também vem da minha mãe. A minha mãe sempre comprava roupa e sempre foi da renda ajudar em casa, né? E a minha mãe e meu pai que nunca deixaram de fazer nada na vida em função das 4 filhas. Então, isso também Isso me é muito agrega bom, viu, muito. Sinara? Me agrega muito, muito no sentido, o Arthur, ele cresceu e ele vai viver até ter a vida dele independente de acordo com a minha rotina do pai. Sim. Perfeito. Eu não vou deixar de fazer, eu posso me chamar de egoísta, de o que quiser. Eu não vou deixar de fazer as minhas coisas tem e momento não só, né? deixo de fazer minhas coisas em função disso. Porque como a gente fez vários cursos, eu não sou de ler livros, mas eu leio, mas tipo assim, não é minha paixão ler. Eu gosto de fazer cursos e aplicar. E eu e a Denise fizemos muitos cursos. E uma coisa que a Tânia Zombon uma vez nos falou foi assim: teu filho ou você, mas principalmente teu filho, ele vai procurar uma terapia por ser muito amado. E ele vai procurar uma terapia por não ser tão amado. Ele vai procurar terapia de qualquer jeito. Então, tipo assim, eu dou amor, eu dou tudo. E mesmo assim, talvez eu não vá suprir tudo. Porque talvez até alguém vai suprir por ele que tá, né? Então, talvez não seja eu. O que eu quero dizer é que eu não vou deixar, eu falo isso pro meu filho e pro meu marido, que eu não vou deixar de fazer minhas coisas, porque isso me completa e vou ser feliz pra ser feliz com eles. Senão eu não vou estar feliz. Perfeito. Entendeu? Bom isso, então, bom. tipo assim, Que rico pensamento. eu não é, hoje eu não me acho. E quando eu digo brincando, você não é, você é, eu sou. Eu aprendi a ser. Então, tipo assim, eu não respondia tanto, né? Acho que eu ficava mais caladinha. Hoje eu me permito responder. Hoje eu me permito ser eu. E ninguém vai fazer por mim. É o que eu falo para uma futura consultora, uma futura mulher da minha equipe. Ninguém vai fazer por você. E você só tem a agregar na vida sua e de quem está ao teu redor. Em todos os sentidos. Em empoderamento, financeiro. E isso eu passo pro meu filho. Ninguém vai fazer por ti. Você vai fazer por ti. Eu falo pro meu marido. Né? Às vezes dá treta de marido e mulher. Não dá treta? Ah, desculpa. Não dá treta de marido e mulher. Ana, só como é que tu lida rapidinho, porque tá finalizando nosso tempo e tem algumas outras perguntinhas, mas tipo assim, parece que não, né? Tá. Como é que porque eu conheço o João, então eu vou só pular essa parte, esse conceito. Tu é ligada, tu é 220 volts, o João me parece que não é tanto assim, né? Ele já tá Nós somos extremamente diferentes. E como é que vocês lidam isso? Como é que vocês fazem pra encontrar um equilíbrio? Vocês têm que ver eles dançando, né? Ah, fica quieta, Denise. O João dança assim, ó. Não, ele não dança mais tanto assim. E a Ana Rita dança. Eu danço assim, ó. E aí você atreve a se assustar com a minha performance. Se atreve. Tá, vamos lá. Mas a pergunta, o equilíbrio... A pergunta, o foco dela é perguntar. Não posso perder, né? Não quero deixar ninguém na mão. Eu acredito, assim, que relacionamento, ele é construído. Relacionamento tem atrito. Relacionamento não é perfeito. Quem tem me ensina a ter um relacionamento perfeito. Vocês têm? Não. Nada de fazer pergunta, né? Ai, que maravilha. Então eu quero um método. Não. Então, o que acontece? Nós somos extremamente... Mas eu acho que há um equilíbrio. Porque quando eu quero fazer tudo muito rápido, eu sou assim, eu quero isso, quero pra ontem. Ele vai planejar, ele vai anotar, ele vai analisar. Ele vai, eu venho aqui, vai o quê? Entendeu? Então, tipo assim, aí dá aquele vai, mas aí ao mesmo tempo a gente senta, se dá um atrito, porque às vezes dá, a gente tenta conciliar e assim a gente vai crescendo, entendeu? Então, eu sou muito grata, porque ao mesmo tempo, a calma dele, ele me acelera e me faz chegar onde eu quero. Sim. E ao mesmo tempo, ele calmo, eu acredito que o meu acelerar faz... Ele mover, né, Pã? Pra fazer... Por que tu falou, né, Pã? Porque é Pã, sabe? Ah, tá! E aí a gente faz Ana, acontecer, a gente tá fazendo acontecer. Uma pergunta.
Vocês são diferentes, mas compartilham da mesma ideia. Sim, muito parceiro. O João, tipo assim, o que eu falar do João? O João, ele Não entrou chora. Não, ele entrou na minha vida pra dizer assim... Ai, que romântica. E ela disse que não é Não. romântica, tô esperando. Pra dizer que ele realmente é minha cara metade, assim. Porque sem essa metade, eu não teria esse equilíbrio. Acho que eu meteria os pés pelas mãos, sabe? Ele trouxe meu melhor presente, que é meu filho. Claro. Ele me aguenta. João. Ai, Entende? Ele me é difícil te aguenta. aguentar. Ele me aguenta, porque eu sou porra louca, entendeu? Eu sou muito pra ontem, eu sou assim, eu quero assim, não vou mudar, não quero mudar. E ele sabe que eu não quero mudar. Então a gente tem esse equilíbrio aí, acho que a parceria é a palavra certa. Parceria. Então, tipo, quando a gente tem os eventos da empresa, com a minha equipe, ele tá lá, as gurias sabem, ele recebe, ele é o fotógrafo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele ajuda, né, a ter serviço, tem que servir. Ele tá pra tudo, ele me ajuda. Impulsiona. Te Nossa, impulsiona. entendeu? Ele é o teu Cara, companheiro. é meu parceiro, Então eu tenho como é que se diz assim, a permissão de dizer que nada é perfeito, porque a gente tende a crescer com ambos, sabe? Nas imperfeições Nas imperfeições também. da gente. Eu acho que parceria. E eu sempre converso muito com o João, assim, a gente tem uma abertura de conversa, lógico que às vezes não exatamente, né, de marido e mulher. Mas tipo assim, Só dei uma olhadinha de canto de olho assim. não vou bater. Tipo, de saber ouvir. Eu acho que o ouvir em todas as áreas é importante no profissional, na família, na parte familiar. O ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? E a gente fala do que ouve. Então, assim, no relacionamento, acho que o ouvir é importante. Eu falo isso pra mim mesma, porque eu não... Vamos às nossas perguntinhas. Eu pergunto e tu responde rapidinho. Rapidinho daí, tá bom? Tá. Vamos lá. A primeira coisa que você faz quando acorda? Me espreguiço. Almoça. Almoço. Tu acorda meio-dia, não mais, né? Não mais. Ai, a cara de indignada. Não, eu acordava. Acordava. Não faz hoje parte. não tem como. Não tem como. Me espreguiço. Aí me espreguiço, agradeço a Deus pelo sopro da vida, que realmente, né, mais um dia de vida. E aí vou fazer minha higiene, enfim, me arrumar, e aí já faço os stories ali para dar um bom dia para minhas parceiras de vida. Um perrengue que hoje você dá risada. Um perrengue que hoje me faz dar risada. Tipo... Um perrengue? Um perrengue que me... Tu passou que na hora parecia... Até uma dificuldade que hoje tu olha pra trás, pá. Ai, eu não... Não deve ter tido, então. Para! Não. Foi tudo flores. Não foi tudo flores. Um perrengue que me faz rir, que os perrengues é perrengue, né, cara? Mas amadureceu. Sim, hoje tu, com certeza. Como eu surtei com isso. Mas, tipo assim, tu sabe que teve uma... Tu disse isso, um dia que tu for pro podcast, tu vai... Primeiro podcast, não deixa de ser, né? Tu vai levar. Um dia que eu acordei e achando que era domingo e era sábado e o salão cheio, Isso. a clínica cheia, e eu virei a chave e digo, amor, desliga o celular, e o João põe parceiro, né? Tem pra me lembrar, tipo, amanhã é sábado. Era Nós sábado. chegamos numa festa, e aí eu lembro que eu desliguei, tipo, desliga o celular, que eu não quero celular. Tipo assim, tá bem, tá? Desligamos. E aí era empregada, tô batendo, a Claudinha me ligando, as gurias do... E aí eu digo, é sábado! É sábado, gente! E aí eu já acordei sem rezar, sem orar, eu já acordei assim, cheguei lá e pedi me desculpa pra todo mundo que tava na clínica, né? Já cheguei me desculpando, tipo assim, nunca tinha acontecido, então foi um perrengue. Foi um perrengue, assim, que me marcou. E a Denise disse, o dia que tu for, tu passa isso daí. Cara, sabe quando tu liga? Desliguei! Aí eu desliguei. Pois viu só, ela desligou e deu Eu ruim. desliguei. Eu tenho que ir pra festa, viu? Como festa é bom. Tá. Um lugar que recarrega tuas energias? Praia. 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 Alguma em específico? Eu trabalho, gurias, eu trabalho pra viajar. Eu amo. Quantas vezes por ano tu vai viajar? Conta pra elas. Viajar.
Viajar, assim, 500 quilômetros, eu acho que várias vezes. Sim. E eu me damos de presente, como eu sou eu a entrevistada, então eu vou falar no eu, não é índio, não, Sim. né? O meu eu. Eu me dou umas 3 vezes para um resort que eu amo, assim. Eu trabalho para. Muito bem. Show. Uma frase que te motiva. Uma frase que me motiva são várias, mas uma frase que eu tenho usado comigo diariamente é que eu sou maravilhosa, filha de um Deus grandioso e que eu tenho muito para fazer e bora que o dia já começou. Ai, que legal. Ai, que lindo. E tem uma frase que tu falava muito, e aí eu gosto dela, é o diz que tá que fica. Diz que tá que fica. Então, eu te disse, Fala pras cara, gurias eu tô sobre isso. milionária. Diz que tá que fica. Tu vai te sentir milionária, tu já vai te sentir rica, tu já vai te sentir uma baita mãe, uma baita mulher, naquelas horas que elas estão loucas, que eu falo, naquelas horas, uma baita mulher, tu vai ser uma baita, né? Sim, Não, Diz que é que uma... tá que fica em todos os... Diz que tá que fica. Isso, Que bacana. a frase original, depois eu te passo a frase original, mas assim, a gente já trouxe pra nossa realidade, porque às vezes assim, tu tá triste, tu tá borocochô, que é completamente normal, a gente tem momentos de baixa, né, só que tu não pode parar por causa disso, tu não deixa de trabalhar, né, Sinara, porque tu tá num dia ruim, mas aí no caminho da casa até o teu trabalho, esse diz que tá que fica, tu bota uma música bacana, tu bota uma música alegre, tu começa a mentalizar, não, tá tudo bem, né, não vai ficar isento daquele problema, a gente vai resolvê-lo, mas vai mudando a sintonia do seu rádio aqui, então eu gosto muito do Diz que tá que fica. Lê aqui. Que é uma coisa que a Ana Rita fez. Putz, lê aqui, eu sem óculos. Ai, que lindo. Isso aí, foco, força e fé. Foco, força e fé. Aquilo que arde, que dói, vamos lá. Bora Ai. fazer. Ah, Que louca. Tá. Agora olha o que tá aqui, ó. Ai, pronto. Tá vendo aqui? Tem que trazer minhas marcas. É Ana Rita. Agora Ana tu explica. Rita. Não, agora tu não, explica. não, é que eu já tô sendo chamada a então. atenção. Quem te inspira? Quem me inspira depende do momento, sinceramente, assim. Tem Deus e Jesus, para mim, é uma inspiração na parte religiosa. Na minha família, meu marido e meu filho. Na parte profissional, eu modelo várias diretoras, porque modelar eu aprendi também. Pessoas que me inspiram e que eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, são várias pessoas, várias diretoras, se eu citar aqui... não quero falhar, mas eu acredito que a minha maior inspiração é os meus sonhos. Boa. É o que eu quero. E as pessoas que vão assistir aqui vão dizer, mas como ela é? Eu. Querida, ninguém vai fazer por mim. Boa, show de bola. Ninguém. Tu já respondeu algum e-mail ou WhatsApp lá no banheiro? Do banheiro, assim? Vai ter que ser sincera. Claro que já, né? Tu tira férias. Vamos lá. Mas eu tiro Sim férias ou não? para não precisar responder no banheiro, não. Sim ou não? Sim. Tá. Já Olha usou ela a como desculpa? ela é, né? Ela é horrível. Tu já usou a desculpa, tô em reunião, só pra ter 5 minutinhos de paz? Cara, não, eu acho que não. Sinceramente, por quê? Porque eu tô ligada no celular sempre. A minha equipe, quem tá... Tu manda mensagem, Sim, tu não responde, tu responde 10 dias depois. Mas é que eu digo que tô em reunião. Pra mim, ela responde sempre na hora. E aí, parabéns Olha pra a você. Mas, tipo assim, eu tô ligada, não posso mentir. Tô Tá. ligada no celular. Uma música que te faz dançar. Pra mim não responder, como eu falo pra minha equipe, ou pra quem me conhece, porque eu não realmente não posso. Senão Tá. eu tô tranquila. Ai, Tô numa mas festa. eu admiro isso. Uma música que te faz dançar até lavando louça. Pagode, axé. Pagode. Tudo que é... amo. Tá. Ivete Sangalo. Tarará. Tá. O que não pode faltar numa noite perfeita? Depende da noite perfeita. Aquela noite perfeita. Tá, Com teu aquela marido? noite perfeita com meu marido? Óbvio. Uma playlist que é só minha e dele. toma, isso aí. Tá, rola algum acessório, alguma coisa? Vamos lá. E pra encerrar, o que você diria pra você de 10 anos atrás? O que eu diria pra mim há 10 anos atrás? Tu sabe que eu fiz Não. um curso contigo e a gente tem uma... eu tinha que falar pra uma fotinha, acho que foi o Extreme, Da criança. da criança. Aquela foto até hoje está no meu escritório. E eu converso muito com essa foto. E eu diria para
10 anos atrás, nem é para criança. Olha, eu me Sim, sentindo mas muito pode nova. Mas é uma coisa assim, não desista, porque vai valer a pena. Show de Que bola. show. Não desista, porque vai valer a pena. Tipo assim, é aquela frase, você tem que lutar pelo que você deseja, ninguém vai fazer por você. Que conversa incrível. Só podia ser assim com esta mulher incrível, Ana Rita. Ela mostrou que não existe fórmula mágica, né? Tu falou bastante sobre isso, sobre as imperfeições. Mas existe sim coragem, amor e muita resiliência. Ela, como líder, é sempre inspiradora. É nela que as consultoras dela, a sua equipe, busca sempre as respostas e a solução para tudo. Se você que está aí pensando em empreender, começar algo novo ou só tentando equilibrar os pratos do dia a dia, espero, ou seja, tenho certeza que esse episódio te inspirou a dar o próximo passo. Lembra, dá para ser muita coisa ao mesmo tempo, sim. Com leveza, com verdade e, claro, um pouquinho de caos controlado. Minha galera, até o próximo episódio. Agradecemos por estarem conosco, agradecemos a Ana Rita. Eu que agradeço imensamente. Por estar aqui conosco também, por passar um pouco dessa tua experiência. Aproveitem também para conhecer os nossos patrocinadores, que é Fala, amor. Eu quero a minha bolsa dali, porque eu quero dar um mimo para as minhas maravilhosas. Enquanto a bolsa vem, obrigado aos nossos patrocinadores, Riscale Corretora de Seguros, Ótica Ricardo, Clínica Dr. Danilo Soares, extensivo agradecimento Dr. César e Dr. Yasmine, Espaço Frida, Doutora Fernanda Delgado, Concessionária Terra Sul e Boutique Moça Bonita. Então aqui é um mimo. Porque mulheres muito incríveis, obrigada. elas também ganham mimos incríveis. Em uma sessão, elas vão ter uma sessão comigo, ai delas que não agendem, tá? Pra ficarem ainda mais lindas. Beijo, tchau, tchau.